E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. O Flamengo criou, mas conseguir, Pedro Ivo, acertar ali o gol foi difícil, viu? Individualmente ontem não foi um dia feliz também lá na frente. A gente está vendo a posse de bola que ficou dividida, entradas... Ah, esse termo que eu adoro. Terço ofensivo. Mas isso a última parte do campo, tá? Foi o Zé Elias, né? Foi ele que fez. A entrada ali tinha mais coisa aí, facão. Ele não, no último... não saiu. Na última parte do campo, na área do adversário. Externos desequilibrantes. 92 vezes o Flamengo, bem mais do que o Botafogo. A gente olhando esses números, né? Ações na área do rival, grandes chances. O Flamengo tem muito mais. Chutes, o Flamengo tem 4 a mais, quase que eu faço a conta errada. Só que os chutes certos são iguais, que são 8 para cada lado. Esses números aí traduzem o teu desenho do jogo, Pedro? Dani, eu acho que são dois desenhos, né? Quem quiser criticar o Paulo Souza vai criticar porque é uma derrota. É simplesmente usa do 1-0 ali para falar que nada presta, nada serve, não ganha, não decola, não sobe na tabela. Agora, se a gente for fazer um recorte talvez mais frio, eu entendo o torcedor que tá bravo. Qual torcedor gosta de perder um clássico? Qual torcedor gosta de ter tanta chance, não converter e ver o adversário fazer um gol numa bola que poderia ser defensável ali para o seu goleiro? Agora, se parar para analisar, eu acho que é muito complicado. A gente não pode ficar só nos resultados. Você lembra como é que foi a estreia do Flamengo na Libertadores? 2-0 do Sport Cristal? Um jogo burocrático, um jogo ruim. Um adversário muito ruim. Foi bom só porque venceu? Dá para dizer que a atuação foi boa só porque venceu? Mas ontem a atuação foi melhor? Só um outro exemplo rapidinho para tentar explicar. Você lembra como é que foi o Fortaleza e River Plate da semana passada? O Zé comentou. Sim. O Armani foi o melhor em campo, o Fortaleza teve volume, mas não conseguiu vencer. E a gente estava aqui falando que foi uma ótima atuação, foi muito interessante. Ontem, é bom lembrar, tem essa situação do gol aí que a gente está vendo na tela do VAR. Para mim, o gol tinha que ser validado. Então, a gente não estaria falando aqui de uma derrota. O Gatito é o melhor em campo, é o goleiro com mais defesas num jogo, pelo menos na rodada, se eu não me engano, no Brasileiro até aqui. A gente tem que lembrar que tem outro time do outro lado. Não é só se o Flamengo não ganha porque ele joga mal. A gente precisa tentar também enxergar não só com uma ótica travada no Flamengo. Tem um time do outro lado. Tem um início de projeto, tem alguma situação sendo feita ali a partir do trabalho do Luiz Castro, que se é inicial, você já consegue identificar alguma situação. Um cara que mexe como mexe no time no primeiro tempo para corrigir uma situação, que faz o seu time inferior tecnicamente ter volume contra o Flamengo, 8 finalizações certas ali. A gente precisa lembrar que tem outro time. Assim, contra o River Plate, contra o Fortaleza, a gente falava que tinha o River Plate do outro lado, contra o Flamengo ontem tinha o Botafogo do outro lado, tinha o Gatito do outro lado, tinha um time que aproveitou mais uma brecha que o Flamengo lá dá ali entre o meio-campo e a defesa. Isso a gente pode falar. Insistência em algumas peças. Novamente, uma falha ali de espaço, o jogador conduz a bola, tem espaço para fazer o que quer. A gente pode falar de uma série de situações de Paulo Souza. Agora, dizer que tudo foi ruim, o time criou, o time apresentou para mim um mecanismo para você atacar e até para você pressionar quando você não tem a bola melhor do que na última partida, durante a semana, durante o final de semana passado. Então, eu não ficaria nessa de que perder 1-0, tá tudo errado, tira treinador. Porque uma série de problemas do Flamengo, a defesa vai mal. Você insiste no Arão porque você não tem peça para colocar. Seus zagueiros estão lesionados. Hã? Tinha 3 backs no banco. Backs? Quem estava lá no Rodrigo banco? Caio? Rodrigo Caio, Pablo e o Léo Pereira. O Léo Pereira você não confia. O Léo Pereira você não confia. Mas é melhor, o Rodrigo Caio não joga 5 meses. Um back de ofício ou improvisar o Não, mas vamos lá. Eu tô tentando enxergar que a culpa não é só do treinador. Quem tá jogando tá mal. Aí você pensa em trocar. O Léo Pereira você não confia. Para um clássico ainda, então... O Rodrigo Caio tem 5 meses que não joga. Você vai jogar ele num Flamengo e Botafogo? Ele tá ali para tentar voltar. Então, não sabe nem qual é a situação. Improvisar mesmo o Arão. O Pablo foi bem no jogo. O Pablo você teve... O Pablo... Foi bem. Eu acabei de falar que o Arão não foi bem. Você tem razão, foi bem. Não, tem razão. Principalmente no gol do Botafogo. Ele quer debochar. Ele não deixa de terminar de falar para debochar. Aí você tem o Pablo que Deixa eu te apresentar. sentiu... Fábio Sormani o nome dele. Sentiu uma lesão, o Pablo, aí não sabia se tinha condição, aí vai pro banco, você não sabe qual é a situação. Aí você é forçado a colocar ali. Só que eu acho que o Paulo Souza, dentre uma série de situações que ele pode observar, aí que tá. Eu acho que ele precisa se desgarrar de algumas peças. O Davi Luiz foi dito que era um pilar do trabalho dele. Defensivamente, muito mal. O Arão na zaga tá desgastado, falha de novo. Ele também perdeu no final. Inclusive a dupla de volante. Do meio para frente, Dani, acho que tem muito mais a ver com a competência de momento dos jogadores para finalizar do que no fato de não ter uma criação. Criação existe. Eu não acho que tá tudo errado, tem que tirar o Paulo Souza. Tem uma série de problemas aqui no Flamengo, a gente já falou. E só achar que a culpa é do treinador, que o resultado de ontem está dizendo que nada presta. O time
Os arremates foram quase todos de longa distância. Do Flamengo? Tudo jogada individual. Uma série de vezes o Flamengo entra na área para finalizar e o Gatito salva. Nenhuma jogada trabalhada, chance Flamengo? criada em cima de jogada trabalhada. É tudo fruto da individualidade do jogador. Ah, eu discordo. O Luiz Castro chegou no Botafogo muito tempo depois do Paulo Souza no Flamengo. O Botafogo já tem um jeito de jogar. Esse é um ponto interessante. Já tem um jeito de jogar. Você consegue ver o Botafogo, um time arrumado. Não tem mais semana. O Vitor Pereira chegou no Corinthians, depois o Paulo Souza no Flamengo. O Corinthians já é um time arrumado. O Paulo Souza não consegue arrumar o time do Flamengo. Entendeu? Não consegue arrumar o time do Flamengo. Então, já passou da hora, gente. Já passou da hora. E olha, tudo chute de longe, tá vendo? Tudo fora da área, o Gatito vai lá, vai... Não tem jogada tramada, criada, procurando atacar o espaço adversário, não tem nada. É tudo fruto do individualismo dos jogadores do Flamengo. Não adianta. Na minha opinião, respeito muito sua opinião, Pedrão, mas para mim o Paulo Souza é indefensável. Basta, já deu, acabou. Para mim, acabou. Você, rapidinho, você falou do Luiz Castro e do Vitor Pereira, só para comparar esses dois. O Luiz Castro já tem um jeito. O tipo de jogo do Botafogo ontem não tem nada a ver com o que o Luiz Castro acredita. O Luiz Castro é um treinador que joga com a bola, tenta se impor com a bola. O Botafogo de ontem não era isso. Ele ontem tinha uma ideia de jogo para um jogo contra o Flamengo. Então eu não consigo ver que já tem uma cara. O Vitor Pereira, jogo não é propício ontem o resumo do jogo o Corinthians não foi tão bem, teve problemas, mas vence numa situação de pressão, bola no Renato, e o Renato resolve pela genialidade de conseguir finalizar num carrinho. Então não vejo que tá tudo certo do outro lado, tá tudo errado por causa do resultado. Tá tudo certo. E do trabalho do Paulo Souza, do meio pra frente eu consegui ver mecanismos. Você estava falando que não tinha... A gente acabou de ver uma bola do Bruno Henrique na finalização de dentro da área, que é uma bola trabalhada que o Gatito salva. Se do outro lado... Ele puxou a bola da esquerda, foi ele não puxou a bola. Não foi essa? O Flamengo trabalha, ele recebe a bola, ele finaliza, o Gatito salva. E outras tantas bolas foram assim, de trabalho. Então, assim, eu não acho que tá... Porque quando você vira pro treinador e fala, desgastou, não tem mais o que ser feito, o jogador não compra a ideia, não tem uma bola trabalhada, eu até aceito debater isso, que ele tá insustentável. Como é que ele falou, Fazingani? O Paulo Souza, eu não acho. Ele já cantou essa bola, mas ele falou, não sou eu que estou falando. Como é que ele falou, Fazingani? Que não há química, né? O cara já falou isso. Gente, não é possível, o ano vai acabar. Mas, Pedro, e a gente vai estar discutindo aqui se o trabalho do Paulo Souza tem que dar continuidade ou não. E o Flamengo vai perder tudo do jeito Pedro, que ele tem tomado está decisões. disputando. Mas a gente acabou de falar das decisões, inclusive no ponto de vista defensivo. Eu não estou falando que está tudo certo. Só que eu acho que não dá pra falar que tá tudo errado, porque perdeu um jogo. Eu acho que tá bem tudo. Então, porque ganhou do Sport Cristal, tava tudo certo? Não. Então. Eu não analiso o resultado. Mas o desempenho ontem não é catastrófico. Eu não acho que o desempenho do Flamengo foi bom. O Flamengo não é um time seguro, né, Pedro? Isso todo mundo sabe. Não é um time equilibrado, né? Então. Tem problema a resolver, mas muito pela segurança. Muito pela segurança passa por como o técnico tem trabalhado e que ele tem escalado. Você usou um verbo para se referir ao Flamengo, que é assim, ele tem sido forçado a colocar atletas no banco, certo? Se está sendo forçado, alguma coisa está errada. Não pode ser nada forçado. Está muito errado. Se está forçando... A gente vai falar disso. Estou forçando, pera um pouquinho. Forcei o Pablo a estar no banco. Forçou o Rodrigo a estar no banco. Pera um pouquinho. Ou tem condição ou não tem. Forçado não vai para o banco. Não tem que ninguém forçado ao banco. O cara tem que ir ao banco se ele tem a condição. E aí a culpa dele? Ele tem que tomar uma decisão de saber o que está acontecendo. Ele é médico? Não é, ele não é médico. Mas se o médico chega para ele que os caras estão indo pro banco sem condições e ele coloca, a culpa é dele. Entendeu? É assim, ele como... A culpa para mim é do processo todo. Então, sim, assim, Pedro... mas a palavra final é dele. Eu não vou colocar esses caras no banco, porque se eu precisar, eles não vão conseguir jogar. Estão fora. Assim, eu acho que o métier ali vai muito além do que a gente acha de certo e errado. Zé sempre toca isso. Só coloca aqui, dá um tempo, leva pra viagem, vai muito além do que o Paulo vai virar e falar, eu não vou levar. Eu acho que tem muitos meandros ali que a gente precisa entender que não são um jogador que não tem condições de entrar em campo. Eu concordo. Entendeu, só tô dizendo que não é tão fácil de virar e falar, não vai. Se você tem um improviso num setor que hoje é o calcanhar daqueles do Flamengo, é uma bagunça. A zaga do Flamengo é uma bagunça. Se você tem problemas ali, você tem 3 atletas no banco, ou pelo menos 2, que seriam e teriam a capacidade de serem titulares, em algum momento você vai ter que usar esses caras. Falar, amigão, Rodrigo, eu preciso de meia hora aqui. Vamos embora. Pablo, dá meia hora, 40 minutos, precisa entrar porque o negócio tá feio. O cara tem que jogar. Se não dá meia hora, se não dá 15 minutos, aí o cara não tem que estar no banco. Não tem que... Você concorda? É isso que eu tô falando, Dani. Você tem um jogador ali, o meu sistema está uma bagunça, repito, é uma bagunça. Calma. A zaga do Flamengo é uma bagunça.
É uma bagunça, tá? A zaga do Flamengo e principalmente da intermediária para trás. O Flamengo do meio para frente é um time ok. Ok, que eu digo no bom sentido, porque ainda não tem aquele desempenho que a gente já viu. É um time que depende muito do individualismo. Para frente, o Flamengo é sensacional. Não, o que eu digo o time ok... que mais finaliza no Brasileiro. Não, o que eu digo ok é que mesmo tendo as individualidades, é um time que ainda precisa de ajuste. Mas é um setor que todo mundo sabe que está praticamente resolvido. Você precisa equilibrar o do meio para frente com o do meio para trás. Você tem que ter um time homogêneo. O Flamengo não é. O Flamengo é torto. Torto. Porque ele é um time que do meio para frente é uma coisa, do meio para trás ele não existe. Então, se do meio para trás ele não existe, você depende de peças para melhorar a sua escalação. Peças que dão mais qualidade. E essas peças estão à disposição. Você está vendo um jogo se arrebentar e você não as coloca, o técnico passa por essa decisão. Se eu levei para o banco e não coloquei, aí ele se joga contra esse tipo de argumento que a gente está falando. A gente tem informação nova sobre essa questão da zaga do Flamengo. Daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto. Tem reportagem do Pedro Henrique Torre no nosso site falando sobre uma lesão rara, grave no Fabrício Bruno. Não está descartada uma cirurgia. A gente vai entrar nisso aqui com calma. Mas só para colocar o Zé na conversa também, antes da gente ir para essa coisa de quem deveria ou não deveria estar no banco, eu vou voltar para quem esteve em campo, Zé. Porque eu acho que existem... Eu não acho que o Pedro está completamente errado. Eu vejo esse coletivo criando, mas eu acho que ainda não é uma coisa que facilite o que tem de natural nesses jogadores e isso dificulta que o individual sobressaia. O Arrascaeta não estava num dia inspirado. O que acontece? O Flamengo não consegue chegar como chega quando ele está num dia inspirado. Aí a gente pode colocar aí nesse meio a zaga. O Arão e o Davi Luiz falham no lance do gol do Botafogo. O Arão tem ali uma última conta para pagar, porque né, ele dá praticamente um passe ali para o Hérisson fazer o gol. Ele já tinha feito um gol contra, tem todo esse processo. Não. São 4 jogos, 4 jogos que o Flamengo, naquele sistema do lado direito, ele toma gol. Sim, e é isso. E aí, assim, aí tem o João Gomes. O João Gomes, em 25 minutos, ele consegue desarmar mais do que o Thiago e o Andrés tinham desarmado durante um jogo inteiro. Qual que é o balanço disso aqui? É de quem estava em campo, tá? Eu vou chegar nesse ponto de quem não estava ou não deveria estar no banco, mas do campo, você consegue ver essa evolução coletiva? Boa tarde, Dani, seu Sormani, Pedro, Facica, todos que estão ali. Agora. Produção, se vocês puderem colocar o gol do Botafogo aí para mim, por favor. Só para mostrar onde está a falha do Flamengo, porque se não existisse essa falha individual, nós estaremos falando outra coisa. A falha individual chama-se Davi Luiz. De novo. Se o Davi Luiz não tivesse falhado nesse gol, provavelmente nós estaremos falando aqui de um jogo totalmente diferente. Preste atenção, Davi Luiz. Ele recua, ao invés de ele atacar. Ele nem dá o bote, nem... Primeiro ele tem que falar, ele tem que estar próximo ao Arão. O Arão está fazendo a cobertura do lateral. Se você joga com 3 zagueiros, é natural você fazer a cobertura. E o Arão já impede a bola pelo lado, né? Então o Arão está fazendo a cobertura. Se a bola passasse ali, seria o Davi Luiz que saísse. Nessa hora, ele tinha que ter dado o bote no jogador do Botafogo e não recuado. E aí, o que me espanta é que o jogador de Europa, olha o posicionamento das pernas olha lá, tá errado. Se você está levando com a perna esquerda, você tem que girar o corpo e jogar o jogador para fora. Né? Então, assim, se o Hérisson está vindo para cá, perna esquerda, o meu posicionamento de corpo é para cá. Por quê? Porque eu vou jogá-lo para fora e aí eu entro e roubo essa bola com o corpo. Se eu tô com a perna para lá, uma gingadinha do Hérisson, eu tô fora. Foi o que aconteceu. Então, o erro ali, individual, foi do Davi Luiz. Se ele tivesse acertado marcação, encurtado distância, provavelmente nós não estaríamos falando disso. Mas você tira o Arão? Você acha que ele não erra na sequência? Não acho que a culpa é do Arão. O Arão está fazendo a cobertura do lateral. É só olhar o posicionamento. O lateral está lá na frente. O que o Arão faz? O Arão sai para fazer a cobertura. A bola é por trás, tem a comunicação. Não dá, ele tenta tirar essa bola e aí o Davi Luiz tinha que estar chegando. Se não está chegando, pelo menos faz a falta. Mas aí, Zé, eu acho que é uma falha tripla. Concordo com você a respeito do Davi Luiz, mas o Arão falhou também. Jogador de futebol, profissional, que joga no Flamengo, não pode chutar uma bola do jeito que ele chutou. Ele está e o goleiro falhou também, gente. O goleiro falhou. Eu não vejo... A bola está na mão dele. Não vejo. Ele não consegue dar um tapa na bola. Então, para mim, eu concordo com você a respeito do Davi Luiz.
ele vacila. Mas é uma série de coisas, assim, né? Mas é uma cadeia de erros. É uma cadeia de erros. Mas se você corta o erro pela raiz, nós não estaríamos falando nada disso. Mas o erro pela raiz poderia ter sido cortado com o Arão. Não é do Arão. Se ele faz o corte certo. Não é do Arão, ele está de costas. Põe lá, produção. Pode colocar. Professor Mano, se me permite só um ponto de vista do Arão. É só ver posicionamento. Ele comete um erro técnico. Só uma coisa, a bola inicial é um lançamento. Erro técnico. É um lançamento pro o Erisson passar nas costas do jogador e atacar ali pelo lado do campo. O Arão impede esse lance. Quando ele tira a bola e corta para dentro, não ter alguém ali fazendo a cobertura não é um erro só do Arão. É porque é muito mais fácil atualmente no Flamengo você jogar a bomba no colo do Arão. Só que você tem mais uma vez um Davi Luiz que não cobre, um espaçamento enorme ali. Cara, o Davi Luiz, o Zé falando um ponto muito interessante. O Davi Luiz está tentando jogar um cara que é canhoto pro lado direito, que ele jamais vai. Ele tá dando o lado esquerdo pro cara abrir, o movimento de virada do corpo dele é mais lento. Lógico. Cara, o Erisson abre com uma facilidade, o Davi Luiz em nenhum momento ele se aproxima, recuando, do lado torto, leva para outro lado e chuta. Aí você vai falar, o Hugo poderia ter espalmado, a bola deveria ter sido, era defensável, a mão estava frouxa você vai debater uma série de coisas. Sim. Agora, dizer que é uma tragédia, como se a bola estivesse passando embaixo das pernas dele, não é. Eu acho que é uma série de situações, só que o erro do Davi Luiz pro jogador, do pedigree dele, para mim, é grave. E só terminando assim minha análise, qual foi o melhor jogador da partida? Dos dois times? O Gatito. Não vejo essa catástrofe. Mas você consegue ver a construção? Porque aí eu vou trazer um outro ponto de vista, tá? A torcida do Flamengo, ela tá impaciente com o trabalho do Paulo Souza. Eu acho que não só por conta desse jogo. Se você olha a tabela hoje, são 33% de aproveitamento. Com quantas jogadas? Em quantas rodadas? Em 5, 6. Pelo amor de Deus, imagina se a gente for rifar todos os treinadores. Mas ele começou a trabalhar no Flamengo há 5 jogos. Mas ele também não foi contratado para em abril, tá jogando o melhor futebol do mundo. Acho que precisa entender o que se quer dele. Mas não se esperava que ele tivesse em abril jogando um dos piores futebol. Mas aí eu discordo. O pior futebol do Brasil eu discordo. Só uma coisa assim, que nós falamos, não faz nenhuma semana, que nós falamos sobre a dificuldade do Paulo Souza armar a defesa com 3 zagueiros. Sim, a gente tava... O Flamengo ontem tinha um zagueiro de ofício em campo, o Davi só. Não faz uma semana. E também não faz uma semana que nós mesmos falamos aqui que quando ele foi chamado nos grandes jogos, o time foi, né? O time respondeu. Ontem, de novo, assim, se o Hugo fosse o melhor jogador da partida, provavelmente nós estaremos aqui falando realmente de um desastre, de um time. Mas foi o Gatito. Eu vi ali o Arão cabeceando e o Gatito fazendo um milagre. Eu vi ali um gol que, para mim, não estava impedido, que é o gol do Gabigol. Sim. Construção, porque a bola gira, troca de lado, procura o Everton, que acha o Gabigol entrando no meio da defesa. Você tem o chute do Lázaro. Você tem o chute do Bruno Henrique. Dentro da área. Eu vejo mais a questão individual aí. Eu também acho. É individual. Para mim, se você buscar, pega lá o Campeonato Carioca, o gol do Vasco, quem falhou? Andrés Pereira. Não foi o Andrés Pereira, foi o Davi Luiz. É um outro jogo, não, foi o Davi Luiz. Ontem, para mim, se o Davi Luiz mata a jogada como teria que ser feito, como normalmente teria que ser feito, nós não estaremos falando de gol. Posicionamento errado, no confronto no 1 contra 1, errado também. É simples. E aí, para a gente confrontar, é o seguinte: do outro lado, quem foi o melhor jogador? Ou melhor, quem foi o melhor jogador da partida? Foi o Gatito. Então, assim, alguma coisa o Flamengo fez. Alguma coisa aconteceu. Como foi o comportamento do Botafogo? Foi o comportamento do time do Luiz Castro? Aí eu tô com o Pedro. Ele se modifica de acordo com o adversário. Ele se modifica, fechado, entendeu? Para jogar. O que é normal, não vai jogar contra o Flamengo do jeito que você gosta de jogar. Não dá, você mudou o estilo. O que eu estou falando é normal. E não tem problema nenhum. Seria normal. Não vejo problema nenhum. Como faz assim, não vejo problema nenhum, porque é natural. Você vai jogar contra o Flamengo, você não vai jogar de peito aberto. É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.